Eu acredito que no momento a gente vive uma crise em vários aspectos na sociedade. Crise econômica também, decorrência da globalização, do capitalismo, que tem crises cíclicas mesmo, e a própria crise política, no caso do Brasil, que é também consequência da crise econômica e de vários fatores também. Envolvendo a política, a corrupção. É muita falta de emprego, o valor das próprias alimentações. Você não vê, um pacote de feijão hoje está quase R$15, quase o preço de um pacote de arroz, nos postos de saúde faltando médico, na creche faltando alimentação para as crianças, tudo isso. Crise pode ser definida quando a própria sociedade não consegue mais encontrar soluções nos meios adequados. Por exemplo, qual é o meio que possibilita que nós possamos sair dessa crise agora? Seria os políticos adequados, mas esses meios estão todos defasados. E é uma crise política porque nós temos um modelo que aparentemente não está funcionando mais. Aparentemente ele entrou em crise, né, nesses últimos anos, porque a peça central do jogo, né, é a presidência da República, que estava muito enfraquecida sob a Dilma Rousseff. Entrou o Temer, continua enfraquecida mais ou menos do que sob a Dilma Rousseff, né, porque pelo menos ele não polariza tanto quanto a Dilma, né. A presença da Dilma na presidência da República desperta determinados amores e ódios que o Temer não desperta, né? Eu acho que temos que entender primeiro o que é crise, qual que é a crise que vivemos no Brasil. Claro, temos aí uma crise política muito forte, a meu modo de ver, um rompimento dos laços democráticos, fortalecimento da democracia com as práticas que nós observamos hoje no Brasil, né? Uma forma que não representa uma grande parte da população. A crise, essa crise inicial, é bem básica, é praticamente um clichê, mas é a realidade, essa crise de representatividade. Você vê a população não se sentindo representada e as opções são escassas, até porque elas passam por um filtro partidário antes de chegar até você. O Brasil não possibilita que uma pessoa se candidate de maneira independente, então a pessoa tem que se submeter a uma corrente política, então você vê muitos setores não sendo representados. E aí a gente acaba vivendo essa crise política por falta de representatividade, por falta de partidos que representem alguns ideais e pelo excesso de partidos que representam outros. Eu acredito que não há hoje uma crise. Eu acredito que há hoje um despertar sobre uma crise que já existe na história do Brasil ao decorrer de muito tempo. Exploração, questão de corrupção, leis fiscais que são frouxas e favorecem grupos, um Senado corrupto, um Congresso corrupto. Não é de agora, o Brasil é constituído em cima de várias políticas de corrupção, várias políticas segregadoras. Essa questão de falar que hoje é uma crise é porque o brasileiro nunca teve a oportunidade de experimentar-se no espaço político. Hoje nós temos o quê? Uma política mais vivenciada, devido aos meios de comunicação, devido à mídia, devido às redes sociais. O brasileiro ele hoje tem um poder de emitir opinião. Hoje eu não posso falar que o Brasil vive uma crise, eu falo que o Brasil sempre viveu uma crise. O que o Brasil nunca viveu foi uma massa que fosse pensante. Hoje em dia a massa é pensante. Por mais que ela vá contra o interesse da grande maioria, ela se manifesta. Ela cria expressões sociais. Isso talvez que demonstre que quando a gente começa a criar expressões sociais, começamos a entender o seguinte, que existe uma crise alarmante de um país que é desigual, segregador, corrupto. E essas corrupções partem de micro corrupções diárias, mas que nós só conseguimos ver quando saem estampadas em grandes notícias em jornais.